Essa semana tivemos vários vídeos sobre o Ronaldo Fenômeno nos comentários que ele fez. E antes desse jogo contra a Argentina, que foi o 4-1, ele detonou a seleção brasileira. De Vini Júnior, de Rafinha, de vários jogadores, do Dorival, da dependência do Neymar, mano, é muita coisa. O que eu quero saber de você nos comentários é o seguinte: o Ronaldo Fenômeno deveria ter a chance de ser o presidente da CBF. Ouve o projeto dele, eu quero saber nos comentários se alguma coisa mesmo realmente mudaria, ou seria só colocar um ídolo, porque muita gente diz que ele também é corrupto. E outra coisa, inscreve no canal e me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos, já batemos 40 mil, então por favor, te inscreve, não me deixa no show, mano, não me deixa no show. Bora! Você como presidente da CBF, eu já vi você falando sobre isso, queria que você falasse aqui também. Treinador da seleção estrangeiro, pô, você viveu na seleção o tempo inteiro, agora tá lá o Dorival, que é um cara que a gente gosta muito, já esteve aqui com a gente. O que você pensa sobre isso, assim? É a hora do Brasil ter um treinador estrangeiro? Nunca aconteceu? Isso se adequa ao nosso futebol ou não? Cara, é super na hora. É, né? Super na hora e aproveito para dizer que nós não estamos formando bem os nossos treinadores, cara. Uma das coisas que funciona bem na CBF é o CBF Academy. Mas é muito pouco pro que o Brasil precisa, cara. Nós temos que formar muito mais treinadores, tanto no masculino como no feminino. Nós não temos que formar só em Rio ou São Paulo, nós temos que ter uma escola de treinadores em cada estado, cara, do Brasil, cara. O meu projeto era esse, de fazer um centro de treinamento em cada estado, e isso em 4 anos eu ia fazer. Ligado à Confederação Nacional, da CBF. O projeto da CBF que as federações iriam tomar conta, mas assim, todo o projeto feito e idealizado por nós. E aí a gente, enfim, mais detalhe, que é o dinheiro a gente ia mandar e eles iam organizar. Mas o projeto era o seguinte: um centro de treinamento. Tá? Esse homem é muito inteligente. 3 campos. Um campo para academia para jovem. Um campo para de treinamento para masculino e feminino, e um campo para árbitro, que também são abandonados. A gente critica muito os árbitros, mas qual é a condição que a gente dá para os árbitros eles performarem bem? É a favor de profissionalizar. A gente não dá. Mas profissionalizar é um outro debate que é tão difícil, cara. Isso envolve leis trabalhistas, cara, que daqui a pouco vai o juiz da várzea vai ter que ser profissional também, entendeu? É uma lei trabalhista, é muito mais profundo do que a gente imagina quando a gente fala em profissionalizar árbitro. Para mim é capacitar o árbitro. Lógico que eu prefiro também profissionalizar a categoria inteira, dar dignidade para eles, mas capacitar eles. Você ter cada região do país um lugar onde ele vai treinar, onde ele vai assistir o que ele errou, o que ele acertou, vamos discutir erros e acertos de outros árbitros, vamos treinar fisicamente. Centro de excelência. Esse mesmo lugar também vai ser responsável pela logística dos árbitros, que eles estão abandonados, eles recebem lá uma informação, eles têm que se virar nas passagens, cara, é uma confusão danada. Cara, só que aí o cara erra no domingo, cobra como se o cara fosse um mega preparado. Ele não é. É uma figura estratégica, ele resolve o jogo, né? Mas é que ele não tem preparação para aquele jogo. Ele não tá sendo ajudado também, entendeu? Acho que a gente tem bons árbitros, mas a gente precisa de infraestrutura para eles também. E esse meu projeto de CT era basicamente isso, um lugar onde ia fomentar as categorias de base, treinadores masculino e feminino, desenvolvimento de jovens meninos e meninas e treinamento de árbitros, né, em todas as categorias. E a base do árbitro, uma base de VAR, alojamento, enfim, cuidados de saúde para os jovens. E ali é um hub da CBF em cada estado, tocado pela federação, que não tem custo para a federação, e principalmente seleção brasileira. E hoje parece que a mídia e os torcedores esperam isso deles. E não é a mesma coisa. Ainda sendo os melhores jogadores do mundo, né? Por exemplo, o Vinícius é o melhor do mundo
Rafinha também. Rafinha tá jogando, comendo a bola, mas eu acho que a gente ainda vive um problema estrutural, né, de liderança da CBF que vai... reflete baixo, embaixo no time, né? No comando, reflete no Dorival, né? Que às vezes comete erros, que nem todos cometem, mas eu acho que essa liderança está contaminando o ambiente. O Edinaldo assim, se perdeu no pós-Tite, né? Dá pra falar, né? Ele se perdeu. Se você analisa o pós-Tite, ele teve tempo, porque o Tite avisou antes da Copa do Mundo que não continuaria, acabou o ciclo. E se você vê o pós-Tite, é uma bateção de cabeça esperando um técnico estrangeiro. Esperando o Ancelotti. E aí bota o Diniz pra fazer um período que não tem nada a ver com o Ancelotti. O Ancelotti não vem. Aí o Diniz cai no colo do Dorival. Mas eu teria esperado também o Ancelotti, que nem ele fez. Sim. Eu teria esperado. Eu acho que, inclusive, a gente conversou na época e eu sugeri isso a ele, de esperar o Ancelotti. Mas você com os contatos aí, o Ancelotti teve chance mesmo de vir? Ele esperou em cima de algo factível ou ele esperou em cima de... Pelo que eu sei, ele não foi liberado. O Real Madrid não liberou ele. Pelo que eu sei, é isso só. Simplesmente, ele queria vir. Ah, boa. Ele queria vir. Porque parece que não rolou, né? Foi uma fantasia, não. Tem gente que levanta isso, esperou em cima de uma fantasia. Mas bom você... Não foi fantasia. Bom. Não foi fantasia. Porque eu, inclusive, ajudei no processo... conversando com o Ancelotti, o Edinaldo me pediu na época uma ajuda e eu ajudei ele nesse processo, mas depois deixei eles negociarem e aí parece que aí travou porque não teve negociação, porque não tinha liberação do Real Madrid, então o negócio não aconteceu. Eu queria renovar com ele. E aí parece que ia acabar a temporada do Real Madrid e se não ganhasse nada, eu acho que o Real Madrid ia mandar ele embora e ele viria. Mas aí ganhou a Champions. Aí ficou mais um ano, foi isso. Pelo amor de Deus, né? Essa discussão não tem o menor cabimento. Não tem cabimento, mas você sabe que Não, eu na tenho minha cabeça não dá pra do que eu discutir falo, isso. né, Mal? Eu não consigo desenvolver esse tema. Para mim, esse tema se resume a isso. Se você não tem capacidade de colocar um técnico com autonomia, desiste de tudo, então. Bata a galinha dos ovos de ouro, que a seleção brasileira gera bastante dinheiro. Mas alguém seja refém de um jogador que não atuou nada na última Copa do Mundo, nada na outra Copa do Mundo, que está machucado há um tempão, que não tem retorno técnico, não se sabe se ele vai voltar. Nem que ele estivesse, olha, vou mais longe, nem que ele estivesse no auge. Nem que ele estivesse no auge. Mauro César aprendeu que criticar Neymar dá dinheiro. Nem que ele estivesse no auge. Nunca um time pode ficar, no caso da seleção é um time de futebol, à mercê de um jogador. Não importa quem seja. Pode ser qualquer um, sem exceção. Se o Messi fosse um jogador problemático, a seleção da Argentina tem que se virar sem ele e abrir mão dele. Se o Mbappé amanhã resolver que ele quer ser o dono da seleção da França, a França vai ter que andar sem o Mbappé. Então não dá, não tem condição, não existe. Andou deixando ele de fora de convocação. Teve isso. Ô Mauro, eu entendo o que você diz, mas você concorda que até pouco tempo atrás o Neymar tinha total influência na seleção brasileira? E eu digo com todos os treinadores. Eu já soube de muita coisa do Neymar dizer quem que deveria convocar. Mas quem foram os treinadores? Mas você concorda então, que ele já teve essa influência? Mas nós eu sei que você acha ridículo. Nós estamos falando de treinadores internacionais. Estamos falando de outro tipo de treinador. Não de treinador subserviente ao jogador, mas de treinadores capazes de se impor. Então a CBF tem que escolher. Ela quer o quê? Mais um técnico que vá compor ou um técnico que vai fazer o seu trabalho independentemente de quem seja o jogador, se gosta, não gosta, está afim, não está afim. Falei aqui ontem e reafirmo. O Jorge Jesus não vai deixar de convocar jogador nenhum se estiver em boa fase. Ele só não vai se curvar. Ele só não vai baixar a cabeça. Ele só não vai deixar de botar no banco se achar que tem que ficar no banco. Isso não vai acontecer. Pode postar. Agora, se tiver A, B ou C jogando bem, em forma, ele vai chamar. Se ele for o técnico. O Ancelotti, creio que é a mesma coisa. E agora, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, olha, mas ficou com o Ricardo Teixeira chupando a manga junto. Para não falar outra coisa. Ficaram todos entre eles. Vocês acham
Vocês acham que o 7-1, porque a imprensa agora, e vocês comentaristas, olha, o 7-1, nós vamos mostrar aqui. Ah, mas isso é reflexo do 7-1? Não, isso é reflexo do presidente da CBF. Isso é o reflexo do João Avelange. Isso é o reflexo do Rogério Caboclo. Isso é o reflexo do José Maria Marim. Isso é o reflexo do nosso querido Edinaldo, que ficou 25 anos na Federação Baiana e vai ficar mais 15 na CBF. O reflexo desse 4-1, que pra mim, eu como torço pra Argentina, isso pra mim foi pouco. Era pra ser um 7. Era pra ser uns 8. Se estivesse o Neymar, era 8. Porque vocês acham ainda que o Neymar ainda vai ser a solução. E aqueles que acham estão tudo certo. Não tem problema, não é para mostrar o nosso convidado, não. Porque o nosso convidado é especial. Nosso convidado é o maior zagueiro de todos os tempos do futebol mundial. Nosso convidado sempre jogou sem fazer falta. O nosso convidado sempre jogou futebol por jogar futebol. O nosso convidado é o exemplo de como tem que ser um jogador de futebol. Não é como é a CBF. Os 4-1 não é reflexo. O 4-1 não é reflexo do 7-1. O 4-1 é reflexo de jogador que só pensa na Champions League. Você pergunta para o jogador argentino se ele quer a Champions League ou se ele quer a Copa América. Ele quer a Copa América. Você pergunta para o jogador argentino se ele está cansado de jogar futebol na seleção argentina. Ele vem com a perna quebrada. Os nossos jogadores, que é o que vocês gostam, que é o tal de Neymar, que vocês amam, e vocês que são Neymarzete, que vão tudo pro inferno, diga-se de passagem, vocês falam assim, ó, desculpa de vocês, olha, mas se o Neymar tivesse, talvez a gente ia ganhar. Não ia! Não ia ganhar, porque é tão vergonhoso, porque os 20 presidentes de clubes da Série A votaram pra quem? Pro Edinaldo! Pro Edinaldo! Os 20... Então, mas eu vou terminar. Os 20 clubes da Série B votou unanimamente para quem? Pro Edinaldo. As 27 federações votou para quem? Pro Edinaldo, que marcou uma reeleição que nem terminou a dele ainda, ele marcou no jogo antes contra a Argentina. Que é onde o Ronaldo acha, porque ele é o Ronaldo, né? Porque ele é o Ronaldo. Não, eu sou candidato. Que candidato, irmão? Você sempre foi a favor do J. Ávila. Você sempre foi a favor do Ricardo Teixeira. Você pagava pau pra todo mundo. Você queria estar com o Andrés da CBF. É isso que você queria? Nossa, que legal. Quem tem que ser presidente da CBF deveria ser o povo que tinha que mandar. O povo, que por sinal, se quiser passar óleo aí nesse negócio, pode passar óleo, ou senão eu mijo aí. Mas é impressionante a zona que está a seleção brasileira aqui, eu próprio também não acredito, né? Agora é só esperar e ver como é que tudo vai se resolver. Mas, né, jogos dessa semana, jogos da próxima semana, acho que você está gostando desse vídeo, inscreve no canal para mais, valeu, até o próximo e foi.